Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Momento CBJ desta segunda, dia 18 de abril, o dia seguinte ao começo do impeachment da presidente. Você vai ver hoje a repercussão na Câmara de Joinville. Quero te convidar para você ficar com a gente até o início da sessão ordinária de hoje, desta segunda-feira. Muita informação importante, vem comigo. Vereadores falam aqui ao vivo do processo que parou o Brasil e opinam sobre os próximos passos. O Momento CBJ está... Esse aqui não é, esse impeachment é meu, não, é nosso, não é meu. Esse impeachment é nosso. O direito constitucional de ir e vir, e por todas as famílias roraimenses, eu voto sim, senhor presidente. Carlos Andrade, PHS. Roraima, não. Um voto. Ações permanecer no plenário mais. Então, por excepcionalidade, nós vamos autorizar imediatamente a votação dele para que ele possa... Pelos maçons do Brasil e pelo bem do povo brasileiro, eu voto sim, presidente. Olha, daqui a pouco nós vamos repercutir o resultado da votação do impeachment. Antes, vamos conferir os destaques da semana aqui na Câmara, na agenda da Câmara. Amanhã, a Comissão de Urbanismo se reúne às 3 horas da tarde. É a única comissão com reunião amanhã. Na quarta, logo pela manhã, Legislação e Urbanismo têm reunião conjunta. A lote será assunto em pauta. Às 3 da tarde deve ocorrer a reunião de participação popular e da Comissão de Saúde. No encontro para debater saúde, estão convidados a secretária de Saúde, Franciele Schultz, e o diretor do Hospital São José, Paulo Manuel de Souza. A superlotação do hospital e o fechamento de unidades básicas da saúde são os temas em pauta. Uniu 511 dos 513 deputados. Um recorde foram 367 votos a favor do impeachment e 137 votos dizendo não ao processo de impedimento da presidente, além de 7 abstenções. O processo agora segue para a tramitação para o Congresso Nacional. Aqui no estúdio com a gente, recebo agora o presidente da Câmara de Joinville, o vereador Rodrigo Facchini. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Boa tarde. Vereador que chegou agora há pouco de Brasília. Vereador, como é que foi naquele momento ali hoje, histórico, esse final de semana, o senhor está lá vivendo esse momento tão especial para o Brasil? Eu fui a Brasília participar de um encontro, de uma mobilização de vereadores, onde tive inclusive a oportunidade de falar para mais de 300 vereadores a respeito do projeto Jovem Autor, né? E esse projeto que é nascido aqui no nosso Legislativo Municipal e que já virou modelo para todo o país. E aí optei por permanecer em Brasília, a convite inclusive do deputado Mauro Mariani, e acompanhar mais de perto todo esse momento histórico para o país, não tenho qualquer dúvida. Agora eu tenho dito e repetido que é um momento muito difícil para o nosso país, né? É um momento lamentável. Como seria bom se isso não fosse necessário acontecer? Portanto, é muito importante que tenhamos todos muita sabedoria, porque é necessário virar essa página e começar a construção de um país que possa verdadeiramente garantir os direitos a todos os cidadãos. É necessário que todos os brasileiros, né, possamos construir um país que garanta melhor qualidade de vida para o cidadão de hoje e principalmente para o cidadão de amanhã. Presidente, houve uma expectativa de que uma multidão fosse amanhã lá em Brasília, fizeram até uma divisão lá, o Muro da Vergonha. O Muro da Vergonha, né, a favor do impeachment e contra o impeachment. Não foi tudo aquilo lá que até as pessoas esperavam, que estavam organizando, né? Mas como é que foi a movimentação nas ruas lá da cidade, o senhor que estava lá em Brasília? Eu estive lá e pude perceber, né, de um lado, aqueles que apoiavam a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. E do outro lado, então, aqueles que apoiavam a permanência da presidente Dilma. Confesso a você que o lado que apoiava, né, que se mobilizava, que se manifestava em prol da continuidade, ou melhor, da abertura desse processo de impeachment, era um número mais volumoso, né? Na minha percepção, eram
cidadãos ali do entorno das cidades satélites e do próprio plano piloto da capital federal. Já o outro grupo que se manifestava, o grupo que apoiava a permanência da presidente Dilma, a gente percebia que era um movimento social organizado, né? Estava ali a presença da Central Única dos Trabalhadores, estava ali a presença do movimento Sem Terra, enfim, né? Era uma representação do povo indígena, era pessoas que vieram de vários dos cantos do Brasil, né? O que aconteceu de bom? O povo se manifestou e não houve nenhum conflito. Eu acho que isso é também uma demonstração de cidadania. Dos dois eu lados. confesso que eu tinha essa preocupação que poderia haver conflito, que poderia sair gente ferida, e de fato isso não aconteceu. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? As manifestações ocorreram, houve bastante barulho, bastante movimentação, que faz parte também da democracia. E graças, né, aí à passividade do povo brasileiro, nenhum fato maior tem acontecido do ponto de vista da violência. Presidente, o vice-presidente da República, Michel Temer, pode vir assumir, que é do PMDB, pode vir assumir a presidência da República. O que isso representa para o partido? Olha, eu não estou aqui, quero ser muito franco, não estou preocupado com o que isso representa para o partido. Eu estou preocupado com o que isso pode representar para o Brasil. Eu penso que, a exemplo do que já aconteceu no país vizinho aqui, a Argentina, eu penso que essa mudança, a economia ela é feita de expectativa, né? Então, penso que já num curto período haja um aquecimento da economia e a gente possa viver alguns dias melhores, né? Agora, a duração, né, o prazo do Michel Temer na presidência, a permanência dele através de uma eleição, eu não saberia hoje qualificar, avaliar isso. Agora, fato, e eu acredito no Brasil, eu penso que já nos próximos dias a gente vai perceber o efeito desta mudança através da economia do Brasil. Alguns deputados falaram em eleições este ano também para presidente. Como é que o senhor vê isso aí? Eu penso que eu vejo com muito bons olhos. Agora, eleições gerais, né? Tenho clareza também que esse discurso, naquele momento ali, era talvez uma forma de tumultuar o meio de campo, vamos dizer assim, até porque o que estava em pauta não era a condição de uma eleição. Eu, pessoalmente, penso que seria o melhor cenário. Então, eleições diretas, desde presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, e coincidindo com as eleições municipais, né, com vereador e prefeito, para que a gente possa, aí sim, né, fazer eleições únicas de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, até porque eleição de 2 em 2 anos não é bom para o país. Então eu vejo com muito bons olhos. Acho que não é tão simples, não é tão fácil isso acontecer, mas seria certamente o mais correto. Presidente, só para encerrar nossa entrevista, eu vou mostrar para o senhor só alguns trechos ontem da população na Praça da Bandeira, que lotou ontem também aqui em Joinville. Por favor, as imagens. Aí, ontem que a população foi até as ruas, né, também para protestar, né? E aí a gente vê também que a Praça da Bandeira recebeu um público considerável, né? Ok. Bom, muito bem. Presidente, queria agradecer a presença do senhor, viu? Bom trabalho logo mais aí na sessão ordinária de hoje. Espero, torço e acredito muito que possamos, num grande mutirão, né? E eu sempre tenho dito que cidadania ela é feita de deveres e também de obrigações. Então é a obrigação de todos nós, seja político, seja líder comunitário, seja cidadão, é papel de todos nós a construção de um país cada vez melhor. Obrigado, presidente. Falou aqui com a gente o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Rodrigo Facchini. Olha, voltando a falar sobre a votação para o impeachment, 14 dos 16 deputados federais de Santa Catarina votaram a favor do processo. Os 2 votos contra o impedimento da presidente Dilma foram de deputados petistas. Os deputados da região de Joinville, Mauro Mariani, do PMDB, e Marco Tebaldi, do PSDB, repercutiram nas redes sociais seus posicionamentos em relação ao impeachment. O deputado Mariani postou em sua rede, no Twitter, um vídeo em qual ele fala do seu depoimento na Câmara dos Deputados e acrescentou que votou a favor do processo para inaugurar um novo tempo da política brasileira. O ex-prefeito, o deputado federal Marco Tebaldi, colocou uma foto de capa em seu perfil no Facebook, reafirmando seu posicionamento a favor do impeachment.
Um dos deputados que votou contra o processo foi Pedro Kizai, do PT, o de Chapecó. O parlamentar também repercutiu o seu posicionamento por meio de sua página no Facebook. Ele postou uma foto da Câmara dos Deputados e acompanha aí, né, um texto que justificando o voto dele contra o impeachment. Para ele, o processo que quer derrubar a presidente é um golpe e um voto contra a democracia. Quem também opinou sobre o impeachment por meio das redes sociais foi o vice-prefeito de Joinville, Rodrigo Coelho, do PSB. Ele postou em seu perfil no Instagram uma imagem a favor da saída do PT, da presidente do Brasil. Por meio de um texto, ele afirmou que com a votação que ocorreu ontem, o Brasil deu mais um passo para se tornar um país melhor para as futuras gerações. A foto completa sua também tem um hashtag, né? Não vamos desistir do Brasil. Bem, vamos conversar agora com o vereador Adilson Mariano, do PSOL, que também está aqui. Ele é representante da esquerda marxista. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Momento CVJ. Vereador, caso o senhor estivesse lá ontem como deputado federal representando Joinville, Adilson Mariano, qual seria a sua posição? Primeiro, eu diria que com impeachment ou sem impeachment nada resolveria para o povo trabalhador brasileiro. Porque o que a gente está observando e vendo, na verdade, é uma guerra de quadrilhas, de camarilhas que estão lá disputando quem vai tocar e administrar o Estado nesse processo de crise para atender os interesses dos ricos. Então, na verdade, não existe nenhuma preocupação com o povo e ficou claro isso nos discursos. Está todo mundo votando em favor da sua família, dos seus amigos. Claro, quem vai lá para defender a família se envolve em corrupção para arrumar a vida da família e esquece dos interesses do povo trabalhador desse país. Então, eu votaria contra o impeachment porque entendo que não vai resolver. Quem vai entrar no lugar? É mais do mesmo. Mas as soluções que estão apresentadas aí, o governo Dilma está atacando os direitos dos trabalhadores. Um futuro governo Temer vai atacar com mais velocidade ainda os direitos dos trabalhadores. Então, nós precisamos construir uma terceira via. E qual seria essa terceira via? De fato, é a gente entender que essas instituições que estão desse chamado Estado Democrático de Direito são podres e não estão lá para atender os interesses do povo. E, portanto, o povo tem que ir às ruas, se organizar para exigir os seus direitos. E aí, se o governo que lá estiver não atender os seus direitos, que o povo varra essa gente de lá. Ou seja, é o povo tomar o poder de fato e não ficar nessa pseudo-democracia que, na verdade, é uma ditadura de quem tem dinheiro. Então, eu iria, sim, dizer isso e incentivar o povo trabalhador da juventude a ir para as ruas e a mudar esse país na luta, na organização do dia a dia e tomar de fato poder. Todo aquele que lá chegar e não atender às suas reivindicações que a gente varra, mas isso com organização, porque o Congresso que lá está não tem moral para caçar ninguém porque é um bando de corruptos. Então, é uma grande farsa que está aí colocada e diante dessa farsa, que ficou muito clara e evidente no dia de ontem, o povo tem que perceber, se organizar e ir à luta para fazer de fato um mundo novo nascer. Como o senhor vê a possibilidade das eleições este ano? Olha, para presidente também. Eu não sei se isso vai acontecer, agora nós infelizmente já aprendemos, porque a gente vem votando bastante tempo e a gente tem que votar da melhor forma possível, mas infelizmente a solução dos nossos problemas está provado não virá das urnas, porque a gente vota, elege, as pessoas prometem na campanha, depois nada fazem e, portanto, a gente tem que compreender que, mais do que votar, a gente tem que ir para a rua, lutar e se organizar para, de fato, arrancar tudo aquilo que a gente precisa e merece. Estão tramitando, enquanto tudo isso acontece, mais de 50 projetos na Câmara dos Deputados que retiram direito dos trabalhadores, destroem serviço público e se tudo isso for aprovado, e alguns já foram, nós vamos ter um retrocesso na condição de vida e nos direitos do povo trabalhador da juventude de cerca de 100 anos. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que enxergar isso, mas isso eles não querem que a gente enxergue. Enquanto falam de impeachment, votam por trás do pano uma série de projetos que atacam direitos. E a gente precisa ficar antenado e ir para as ruas, lutar contra esses ataques e nesse combate de luta, se organizar em Assembleia Popular e constituir de fato um governo verdadeiramente dos trabalhadores. Uma luta com ideias, uma luta nada pela democracia, nada de briga, né, deputado? Sim, na luta e na organização. Não, nosso vereador Adilson Mariano, vereador. Está profetizando. A gente falando tanto deputado, chamando o vereador deputado, mas quem sabe um dia, né? Então, quem decide é sempre o povo. É isso, um grande abraço para o senhor, obrigado pela sua presença, viu? Vereador Adilson Mariano que falou aqui. Bom, outros vereadores também
repercutiram, quiseram também dar a sua opinião. E então vamos ouvir agora o vereador Maurício Peixe. A Câmara Federal só representou aquilo que a maioria da população hoje está vivendo e querendo que aconteça. Uma modificação na política brasileira, começando justamente na presidência da República, que não está conseguindo fazer com que a população tenha os ganhos, os direitos que já tinham. Vou falar principalmente na área do emprego, onde que nós perdemos muitos empregos em virtude da crise econômica por culpa de uma política econômica aí mal colocada. Mas tudo ainda é muito recente e com certeza virão muitas mudanças e mudanças boas. Mas essa primeira demonstração me deixou feliz, como brasileiro, como militar que fui, né? Sou oficial da reserva, estava muito apreensivo, preocupado com a reação que poderia ter por parte do vencedor e do derrotado. E aqui destaco o povo brasileiro por essa demonstração de maturidade, de entender do resultado. É claro que não houve o choro de um lado, houve a alegria do outro, mas o principal, não houve em nenhum momento uma agressão. Olha, primeiro que foi um processo legítimo, né? Acho que eu particularmente acompanhei a tarde todinha até o seu final, né? O último voto proclamado pelo deputado da sequência. Muito bem, você acompanhou aí a opinião do vereador Maurício Peixe e também do vereador Fábio D'Alonso. Bom, antes da gente encerrar, eu quero passar para você os nossos contatos para falar com a nossa equipe de jornalismo. Você pode mandar um e-mail para o jornalismocvj.sc.gov.br, que está aparecendo aí na sua tela, ou pode entrar em contato também pelo telefone, no nosso WhatsApp, é o 88737517. Vou até pedir para que você coloque na sua agenda e sempre quiser entrar em contato com a gente para dar as sugestões de programa, criticar também, com as críticas a gente cresce também. Então, 88737517 é o telefone aqui para você falar com a gente, tá bom? Para conferir as notícias da Câmara, acesse o nosso site, o www.cvj.sc.gov.br. Também acompanhe os nossos perfis no Twitter, no YouTube e também no Facebook. E é só colocar /Câmara Joinville, tudo junto, sem acento. Bom, daqui a pouco começa a sessão ordinária dessa segunda-feira. Nós voltamos amanhã às 10 para as 5 da tarde. Uma ótima tarde. Continue com a gente. Até lá.